Quando falamos de Batman, é incrível como o imaginário de um personagem sombrio, traumatizado e extremamente violento salta à mente, quase que de imediato. Mas é igualmente surpreendente pensar que o personagem só passou a ter essas características após o ano de 1986, quando Frank Miller resolveu escrever a obra Batman, o Cavaleiro das Trevas. Eu sou Arthur Lopes Filho, filósofo, historiador e pesquisador, e esse é mais um Minuto Pop. Nesse período, Frank Miller já era conhecido na indústria dos quadrinhos muito pelo seu traço e pela narrativa que ele aplicava nas suas produções extremamente influenciadas pela cultura japonesa, sobretudo pela obra Lobo Solitário de Kazuo Koike e Gozeki Kojima. Essa influência vai ser tão grande que ele vai trazer isso para o universo dos heróis estadunidenses, transformando para sempre tudo o que ele tocou. Na Marvel, ele reinventou o Demolidor entre os anos de 1979 até 1983, introduzindo seu envolvimento com o clã de ninjas do Tentáculo e outras questões profundas de seu passado que trouxeram uma dramaticidade única ao Demônio de Nova York. Em 1982, junto com Chris Claremont, ele criou um dos arcos de história mais incríveis para o truculento e violento Wolverine, ao colocar ele em uma história densa, sofrida e repleta de aprendizados, e que tem como pano de fundo a tradição de todo um vasto universo da cultura japonesa. Já pela DC Comics, Frank Miller havia lançado a graphic novel Ronin, desenhada e roteirizada por ele. Ela foi publicada entre os anos de 1983 e 1984 e narrava a história de um samurai que reencarnou em um cadeirante numa Nova York futurista e assustadoramente distópica. Com uma bagagem de produção já muito invejável, Frank Miller, nesse período, estava pensando em produzir uma obra final para a sua carreira. Assim, ele propôs escrever algo para o Batman, que na época não estava em seu auge e contava com histórias triviais. E como A Crise nas Infinitas Terras, aquela minissérie que mudou para sempre os personagens desse universo, ela havia encerrado há poucos meses. Então, o cenário para uma mudança de paradigmas para o velho morcego estava pronto. Altamente influenciado pela política dos Estados Unidos da década de 80, que era governada por Ronald Reagan, um político republicano marcado por um alto populismo e que incitava a guerra contra os inimigos internos e externos, além de defender uma espécie de elitismo cultural sobre as comunidades menos abonadas do país, sua política instigava a violência e proliferava um cenário de desconforto que Frank Miller soube utilizar para construir a atmosfera de uma Gotham City extremamente sofrida, densa e preparada para o nascimento de um novo morcego. A história da graphic novel retrata um Bruce Wayne mais velho que se depara com uma Gotham extremamente desamparada, sofrida com gangues formadas por jovens sem uma perspectiva de futuro que proliferam o caos sem apresentarem uma causa clara pela qual lutar. Frente a isso é que Batman resolve retornar às ruas, se tornando uma espécie de revolucionário, a fim de transformar toda aquela realidade. É nesse cenário que Batman passa a ser um grande agente da transformação, dando uma causa pela qual lutar aos jovens da gangue dos mutantes e transformando, ainda que de maneira violenta, a realidade de sua cidade. É devido a essa conduta que ele se torna uma ameaça pelo próprio presidente que envia o Superman, que na história é um agente do governo, para frear as ações do morcego. Num combate frenético e repleto de momentos tensos, é onde a imagem dos dois heróis ganha um caráter único e rompe com o paradigma de como eles vinham sendo apresentados até então. Superman
Passa a ser visto como alguém que, apesar da falência política de seu presidente, ainda assim luta pela manutenção de seu status e pelos valores que ele considera os verdadeiros valores da nação estadunidense. Em contraponto, Batman, que ele é apresentado como aquele que, mesmo sendo claramente alguém desprovido da imensidão de todo o poder possuído pelo Super-Homem, e a nação que ele representa, se ergue frente a tudo isso e luta. Após a graphic novel do Batman, o Cavaleiro das Trevas, o imaginário do velho morcego mudou, e a maneira com que passamos a pensar sobre sua conduta superou em muito a face do órfão multimilionário que combate o crime junto com um parceiro infanto-juvenil. Ele se tornou um personagem sombrio, traumatizado pelo seu passado e dotado de uma ideologia forte, que o faz lutar pela causa dos desamparados e menos providos, mesmo que isso o leve a ter de enfrentar o próprio Super-Homem e toda uma nação. Esse foi mais um Minuto Pop. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar um like no vídeo e não esqueçam de se inscrever no canal. Toda terça-feira nós temos um vídeo novo nos nossos programas do Academia Pop, especialmente para você. Valeu, pessoal, e até a próxima.